meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Pois é, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva ou simplesmente J. Silva. Pois é, para quê? Para a gente deixar aqui mais uma aplicação ou uma mensagem para o seu coração, porque na verdade, mesmo sendo lição, a gente acaba pontuando aqui literalmente não só as descrições que serão utilizadas, reaproveitadas por professores diante de seus alunos, como também a gente se deixa levar pelo Espírito de Deus para proporcionar literalmente aquilo que Ele quer falar com toda a propriedade ao seu coração, à sua vida, à sua casa, à sua família. Por isso, eu já te convido, chama os teus parentes, chama a tua família, né? Senta nesse sofá abençoado que você tem na sua casa, liga aquela TV, pois é, e já prepara a sua pipoca, porque a gente vai dar seguimento a mais uma mensagem e eu quero que você esteja comigo até o final. Mas para ficar melhor ainda, pega esse dedo abençoado, já deixa um like, se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final. No demais, meus agradecimentos a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Então a Ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação, e vamos de lição. Bom, eu pontuei uma lição aqui que me chamou muita atenção. Ela traz uma mensagem muito bonita e o título da mesma é Uma Lição de Humildade. O texto utilizado pelo autor é João capítulo 13, versículo 15. E o versículo diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Olha só. Esse versículo aqui eu estava meditando nele outro dia, né? Porque a forma como ele é apresentado para a gente, segundo a tradução, né? É bem verdade que existem novas versões hoje que vai mudar um pouquinho isso aqui. Ao invés da gente ler ali porque, né, eu vos dei o exemplo, em algumas você vai notar como eu vos dei o exemplo. É claro que existe uma diferença, né, nessas duas afirmações, porque eu vos dei o exemplo. Como eu vos dei o exemplo é muito mais enfático e mais realista ao sentido do texto. Todavia, independente disto, quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo, né? Porque eu vos dei o exemplo, tá? Para que como eu fiz, melhorando, como eu dei o exemplo, né? Assim como eu fiz, vocês deverão fazer. Agora pega a parte final, né? Façai vós também. Às vezes a gente se pega lendo de forma errada o texto. Como assim? Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façai-vos também. Perceba que a palavra automaticamente façai-vos e façai vós, existe uma diferença, né? Façai-vos trata-se de uma forma mais levada ao sentido da obrigação. Quando eu digo façai-vos também, automaticamente estou dizendo que é obrigado você fazer. Agora, quando eu digo façai vós também, eu dou a você o tempo de pensar, de raciocinar se você quer fazer ou não. Todavia, quando, né? Quem está falando contigo, quando ele afirma como eu fiz, né? Para que como eu, né, fiz, como eu fiz, porque eu fiz, e na verdade Jesus ele está dizendo aqui, eu dei o exemplo. Se eu dei o exemplo, é isso que vocês devem fazer. Seguir o meu exemplo, fazer como eu fiz. Pois é, Jesus é simplesmente fenomenal. Mas por que esse versículo se torna tão importante, pastor? Porque veja bem, quando a gente olha para dentro desse versículo e a leitura alcunhada que segue automaticamente, né, o conteúdo dessa mensagem, o que a gente aprende? A gente aprende literalmente Jesus dando uma lição de humildade ao seu colegiado apostólico. E perceba que a mensagem de Jesus Cristo
quando está sendo direcionada aos discípulos. Obviamente, discípulos somos, continuamos na mesma vibe dos apóstolos, somos discípulos de Jesus. E a mesma mensagem alocada aos discípulos, ela segue literalmente a todos os discípulos de Jesus através do tempo. Isso quer dizer que a Igreja de Cristo, que é discípula de Jesus, deve fazer como Jesus fez. Pois é, seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é a pauta, Jesus é a descrição, Jesus é a razão, Jesus é literalmente o modelo, como está sendo apresentado aqui. Pois é, e aí automaticamente ele utiliza, uma verdade prática para dizer que a submissão, entenda isso, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza. Na prévia que eu coloquei, a gente fala um pouco sobre isso. Isso aqui é simplesmente fenomenal. Olha o que ele coloca, a submissão. Essa palavra submissão, em tempos atuais, tem se tornado um verdadeiro adversário. Pois é, porque a gente está diante de um mundo controverso, um mundo totalmente insubordinado, um mundo que só consegue enxergar por uma linha apenas, aquela chamada linha do meu interesse. Pois é, ou seja, uma sociedade hedonista, onde o prazer é meu, pois é, a vontade é minha, o desejo é meu, é tudo eu primeiro, o resto vem depois. Pois é mais ou menos assim, eu como picanha e você come abóbora. Pois é, não saiu, né? Mas olha só, é mais ou menos assim. Então, automaticamente, porque essa é a vibe do hedonista, primeiro o meu prazer, depois o meu prazer, se sobrar um tempo, o meu prazer de novo, pois é, e vai continuar sendo sempre assim. Então isso automaticamente, quando a gente pontua a submissão, meu Deus do céu, a gente encontra uma sociedade controversa, perversa, maldosa, leviana, conduzida por sentimento, por narrações, por adversidades, por ideologias, por tantas coisinhas que fere a essência humana. O ser humano está sendo literalmente violentado, o ser humano está sendo vilipendiado, o ser humano está sendo literalmente destruído. Quando a gente entra dentro dessas vibes chamadas a desconstrução, porque o termo automaticamente desconstruir, ele é alocado justamente a masculinidade. E a gente cansou de ver aí, homens dizendo que é preciso desconstruir essa masculinidade. Negativo, o sangue de Jesus tem poder, tem que desconstruir nada, está repreendido esse demônio do inferno. A desconstrução da mulher, ou seja, entenda uma coisa, esse papel de desconstruir é muito levado para dentro da linha feminista. Elas que gostam disso, pois é, elas se acham literalmente independentes, incapazes, não precisam de homens. Pois é, mas vai lá carregar um saco de cimento, vai lá subir no andaime, vai se pendurar lá nos cabos de altas tensões, vai fazer isso, não quer, então cala a boca, você não sabe nem o que estão falando, precisa do homem. Precisa literalmente, mas infelizmente só Jesus na causa. Pois é, gente. Então essa questão de submissão aqui é muito complexa. Olha só, somente a palavra submissão. E diga-se de passagem, elas adoram se levantar contra essa palavra submissão. Pois é, mas ele coloca dizendo a submissão e o serviço, a submissão e o trabalho, são características de maturidade. E olha o que ele vai dizer: e grandeza no percurso do crescimento espiritual dos cristãos.
lindo demais isso aqui. Olha que coisa. Perceba que ele fala de maturidade, ele fala de grandeza, ele fala de crescimento espiritual. Isso aqui por si só nos traz uma riqueza incomensurável. Como assim? Porque quando a gente fala de maturidade, né, é aquela mente que alcançou o ápice, tá? Ele não se envaidece, não se engrandece, não se ensoberbece, tá? É natural. Ele conseguiu chegar a um nível de espiritualidade que as coisas automaticamente ele já sabe o final de todas elas. Maturidade é uma coisa impressionante. Pois é, e uma das pautas mais significativas dentro do contexto bíblico é justamente a questão da maturidade. Pois é, e perceba que maturidade não tem nada a ver com velhice, não, porque, a bem da verdade, hoje nessa sociedade, mundo, nós temos automaticamente anciões, né? Pessoas que já estão na terceira vibe de idade, que verdadeiramente mostram-se literalmente imaturas, não desenvolveram, não cresceram literalmente. Pois é, temos sim mulheres que já não têm mais as suas curvas e formas como antes, mas querem se vestir como adolescentes, como jovenzinhas. E homens também na mesma vibe. Pois é, as coisas estão totalmente loucas. Então, maturidade não tem nada a ver com a idade. Maturidade tem a ver com, literalmente, né, o senso do aprendizado. Eu vejo jovens que são literalmente maduros o suficiente, como automaticamente vejo anciões que não possuem sequer maturidade. Eu tenho na Bíblia, por exemplo, Isaías. Isaías, antes de estar diante do capítulo de número 6, era um jovem que, por um tempo, se deixava levar pelos obas-obas automaticamente do seu tempo. Mas era um jovem que anciões lhe procuravam, o rei lhe procurava para pedir conselho. Então, automaticamente, esse Isaías aqui possuía um pouquinho de maturidade. É claro que ele vai amadurecer muito mais depois do capítulo de número 6, e aí ele vai se tornar um profeta literalmente aclamado, né? O homem que mais vai falar de Jesus no Antigo Testamento, o profeta messiânico. Ele é simplesmente fenomenal. Pois é, temos vários exemplos. Temos também um homem na Bíblia que, embora tenha alcançado uma idade suficiente para se dizer assim, amadureceu, Sansão. Não teve nenhum pingo de maturidade. Quando ele veio ter senso de maturidade, ele estava cego, literalmente empurrando um moinho, mas aí já era tarde demais. Mas mesmo assim, Deus lhe deu vitória diante de seus inimigos, claro, a custo de sua própria vida. Mas ele é um homem que demonstra literalmente não ter maturidade nenhuma. Em contrapartida, eu vejo 3 mancebos, juntamente com Daniel, 4 jovens, tendo literalmente maturidade suficiente para não se contaminar com a mesa do rei, com os manjares que eram servidos na mesa. Pois é, isso é o que? Senso de maturidade. E eram simplesmente juniores, adolescentes ainda. Pois é. E isso automaticamente mostra pra gente que maturidade não tem nada a ver com idade. Ok? Fechou. A outra palavra é grandeza. Grandeza. A maturidade te leva a crescer literalmente. Pois é. E automaticamente esse crescimento espiritual é fundamental na vida do cristão. Perceba, eu preciso crescer espiritualmente, pastor? Precisa. Por que eu tenho que crescer espiritualmente? Porque esse mundo está doido. A espiritualidade do mundo está literalmente apagada. Mortos espiritualmente, nós estamos diante literalmente de uma sociedade morta espiritualmente. Parece até The Walking Dead, mas é uma verdade, gente. São mortos literalmente. E automaticamente, como é que a gente faz para mudar isso? Bom, a gente tem que continuar pregando a palavra de vida, porque somente Jesus tem vida e somente Jesus pode trazê-los literalmente à sanidade.
mas está difícil. Mas independente disso, essa é uma verdade que ele coloca para a gente ter um apoio diante do texto que pontua esta lição. Uma lição de humildade. Vamos lá, nós temos aí uma leitura também muito interessante que eu alcunhei, né, justamente por conta da submissão e o serviço, que são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual. Para isso, logo, o cristão, né? Para isso, logo, o primeiro passo nisso é aprender. Olha que coisa, aprender o segredo, tá? Aprender o segredo da humildade com Jesus. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero amadurecer, né? E literalmente pontuar uma grandeza espiritual, olha só, primeira coisa que eu devo observar e o primeiro passo que eu tenho que dar é justamente esse, o que? Aprender o segredo da humildade com Jesus. E coisa linda, meu Deus, porque o texto diz, né, porque eu vos dei o exemplo, como eu fiz, vocês devem fazer. Pois é, meu Deus do céu, façai vós também. Gente, vamos ler direito, né? Façai-vos é uma coisa, façai vós é outra, é o que eu disse. Quando eu pontuo façai-vos, eu estou obrigando. Quando eu digo façai vós também, é outra coisa. É totalmente diferente. É claro que leva para o lado da obrigação também, mas a pessoa reflete. Reflete em quê? No modelo. Reflete em quê? No exemplo. Reflete em quem? Quem está falando. Pois é o tempo de você observar e ver o líder está fazendo, eu vou fazer também. Ou seja, meu Deus do céu, isso é lindo demais. Bom, vamos lá. Então, a primeira vibe aqui, né, o primeiro passo é aprender com Jesus. Mas por quê? Jesus, ele foi exemplo literalmente de humildade o tempo todo. Pois é, temos aqui uma descrição que ele diz assim: humildemente nosso Senhor buscava fazer a vontade do Pai. Pois é, isso simplesmente é fenomenal. Mas Jesus buscava fazer a vontade do Pai em que, meu pastor? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Não era apenas em algumas coisas, não. Jesus procurava fazer a vontade do Pai em tudo. Meu Deus do céu. E assim, o cristão deve fazer o mesmo. Ah, mas como? Ué, olha o texto. Porque eu vos dei o exemplo. O texto é forte. Façai-vos também. Ou se você quiser, façai-vos também. Pois é, mas a verdade é essa. É lindo, fantástico, meu Deus do céu. Bom, e aí a gente chega dentro de uma leitura que ele coloca pra gente, como eu até pontuei, eu disse, né? Na leitura contextual. E a leitura contextual que embasa literalmente essa lição de humildade deixada por Jesus, né? Mostrada por Jesus, porque Jesus mostrou literalmente como era isso aqui. E é o que a gente vê dentro dessa leitura. Como assim? Né? Jesus, ele vai literalmente, após a Páscoa, diz a leitura, tá? Olha só, ora, antes da festa da Páscoa, meu Deus do céu, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar, olha só, deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, meu Deus do céu, amou-os até o fim. Olha que coisa linda isso aqui, né? Eu tinha parado para essa realidade assim. Às vezes a gente lê a Bíblia, mas às vezes tem coisas que você lê, mas você tem que parar, né? Na verdade, eu gosto de ler a Bíblia meditando. Eu não gosto de fazer aquela leitura. Aí eu vou me gabar porque eu já li a Bíblia 30 vezes. Não, gente.
eu leio a Bíblia meditando, eu tento ler dessa forma, mas a gente vai, chega um ponto daqui a pouco, aquele versículo me chamou a atenção, eu preciso voltar nele, pronto, acabou. Aí é só meditação, vasculhando, correndo, e vai, é Bíblia aqui, Bíblia lá, é Bíblia online, é Bíblia no celular, é Bíblia não sei aonde, é porque o versículo ele mexe contigo. E esse versículo aqui, tá? Olha só, é muito bonito, porque ele vai dizer que antes da festa da Páscoa, perceba que nós estamos automaticamente no capítulo 13, e o capítulo o livro de João pontua uma série de capítulos que merece a nossa atenção. Por quê? Quando a gente fala do capítulo de número 6, a gente vê Jesus sendo apresentado ali literalmente como o pão da vida, né? E no capítulo 5 a gente pega aquele exemplo de Jesus passando por Samaria, a mulher que estava ali, pois precisando ouvir uma mensagem do Senhor, e automaticamente a gente chega no capítulo 7, a gente também se depara com Jesus desejando ir a Jerusalém, mas mesmo sabendo que lá havia os seus inimigos, mas mesmo assim Jesus queria ir porque ele precisava estar em Jerusalém. Perceba que automaticamente toda a trajetória aqui vai sempre levar para esse momento trágico. Jesus automaticamente ele sabe que os seus algozes estão tramando contra ele, mas isso em momento algum o fez parar diante da adversidade. E automaticamente quando a gente chega aqui no capítulo 13, a gente se depara literalmente mais uma vez o autor registrando: ora, antes da festa da Páscoa, Jesus ele se reúne com o seu colegiado apostólico, e reunido com esse colegiado apostólico que ele amou até o fim, coisa linda demais, meu Deus do céu, espetacular, né? E o versículo 2 vai dizer que acabando eles de cear, olha só, acabando eles de cear, faz aquela alusão do capeta entrando literalmente no coração de Judas. Pois é, João pontua isso, Mateus não pontua, Marcos não pontua, Lucas fala sobre isso, mas João é clássico ao falar que o diabo entrou em Judas. Lucas fala também. Pois é, então o capeta toma o coração de Judas. Por isso que o autor começa dizendo: já estava chegando, Jesus sabia que a sua hora se aproximava, e aquele momento ali era o chamariz, era a atenção do fato. Meu Deus do céu, aquele era um momento terrível, porque Jesus sabendo, e perceba que na leitura, quando ele vai celebrar a Páscoa, literalmente ele diz: aquele a quem eu der o bocado molhado, e molha, e logo em seguida dá para Judas, e ele declara: esse há de me trair. Pois é, na leitura dos outros evangelistas a gente não consegue ver essa clareza de fatos que João apresenta para a gente. É simplesmente fantástico, é maravilhoso. Eu gosto de falar sobre isso, mas eu vou me segurar para não me prender dentro dessa realidade, porque a gente está falando de uma lição de humildade, tá? Bom, depois disso, vamos direto para o versículo de número 6. Aí no versículo de número 6 diz assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha. Olha só, o que a gente vê aqui então? Uma lição de humildade. Eu vou deixar essa leitura à disposição de vocês. Ela vai literalmente do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Ué, mas você leu o versículo 15? Sim. Se vocês quiserem acompanhar até o versículo 15, fiquem à vontade. É uma leitura que vai embasar literalmente a sua aplicação, que vai te elucidar em um entendimento fantástico, porque dentro dessa leitura eu já consigo visualizar literalmente a questão da submissão citada pelo autor, eu já consigo visualizar o serviço realizado por Jesus, que os discípulos deveriam fazer igual, já percebo com toda a propriedade o exemplo deixado por Jesus, ao qual os discípulos deveriam fazer igual,
né? Literalmente. Percebo também a característica, tá? Desse exemplo, que é realizada, mostrada, oficializada pelo próprio Cristo. Qual é a característica fundamental desta lição? Pontuar maturidade. Está tudo dentro dessa leitura. Pontuar nos discípulos um crescimento espiritual. E à medida que se cresce espiritualmente, automaticamente fica-se cada vez mais íntimo, ou cria-se uma intimidade maior com os céus. Essa é a realidade desse modelo e desse exemplo. Literalmente, Jesus, ao fazer isso, ele quer que o seu colegiado consiga chegar a um nível, né, de intimidade com os céus literalmente espantoso. Pois é. E é claro, nós somos discípulos de Jesus. Jesus quer o mesmo para conosco. Pois é, e quem tem intimidade com o Senhor, meu Deus do céu, meu irmão, se mexer com um crente já é complicado, imagina mexer com quem tem intimidade. Melhor seria pegar uma âncora, amarrá-la ao pescoço e jogá-la ao fundo do mar. Pois é, melhor seria. E ai daqueles que se levantam contra os escolhidos do Senhor. Sabe por quê? Deus não precisa de muitos, Ele só precisa de um para fazer a diferença. Pois é, Daniel sozinho impactou o império de Babilônia, dos medos e dos persas. Pois é, Daniel sozinho. Sabe por quê? Esler Lente César diz que mais Deus é a maioria. Eu amo essa descrição. Esse livro é simplesmente fenomenal. Mais Deus é a maioria. Pois é, temos que orar pelo nosso irmão que está sozinho na cova dos leões, diante de um Senado que está prestes a devorá-lo. Vamos orar, é o nosso Daniel. Pois é, e automaticamente, perceba isso, querido, Deus não precisa de muitos, somente de um. Então se posicione. Deus só precisa de um. Daniel foi usado, né? E Deus procura os seus fiéis para colocá-los na brecha. Pois é, querido, vem para cá. Simplesmente fenomenal. Ok? Você pode terminar a leitura, mas vamos lá. Bom, o estudo ou a mensagem que a gente obtém aqui, literalmente, dentro desse capítulo, e é preciso a gente meditar nele, né? Por isso que o tema que é abordado, uma lição de humildade, é literalmente fenomenal. E isso faz, para eu entender essa questão da humildade, isso faz eu estudar literalmente esse contexto e texto apresentados aqui. Pois é. É claro que eu poderia pontuar muitos outros exemplos, muitos outros capítulos e versículos dentro da Bíblia em questão de humildade. Poderia sim, mas perceba que nós estamos falando do modelo, nós estamos falando do exemplo. E quem é o modelo maior? Quem é o exemplo maior? É Moisés ou é Jesus? É Jesus. É Elias ou é Jesus? É Jesus, óbvio. Esses homens do Antigo Testamento pontuam para mim lições fenomenais, fantásticas, homens que aprenderam a descer do pedestal, se colocar e se posicionar, como simplesmente quando Deus se apresenta para Moisés numa sarça. Qual é a verdade lógica disso aqui? É Deus dizendo para ele: tira as sandálias dos pés, sente o chão, desce, sinta o chão, automaticamente sinta o que você é diante da minha presença. Uma questão simples, mas é uma realidade assustadora. Porque calçado automaticamente representa o quê? Representa você estar protegido, literalmente. Uma vez o Senhor disse para mim: meu filho, calça os sapatos. Eu automaticamente, quando perguntei por que calçar os sapatos, e olhei para o lado onde eu costumava sentar, eu vi meus sapatos bonitinhos ali, um do lado do outro. Pois é, eu olhei para os pés e eu vi que eu estava descalço. E automaticamente, quando eu ouvi o Senhor dizer pela segunda vez: calça os sapatos, eu fui lá e coloquei os sapatos. Quando eu coloquei os sapatos, eu fiquei olhando. Eu falei: rapaz, e agora? Interessante isso, né? Não tinha percebido que estava descalço. Enquanto eu estou pensando, o Senhor fala comigo de novo: meu filho,
Acabou o tempo da humilhação, agora é tempo de exaltação. Olha o que o calçado fez. Acabou o tempo da humilhação, agora é tempo de exaltação. O que é isso? Pés no chão, humilhação. Pés calçado, exaltação. Pega a visão, crente. Em nome de Jesus, lindo demais. E Jesus automaticamente, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo maior, ok? Do que qualquer um outro, seja no antigo, seja na história, que aliás a gente vê, né, história de homens que foram simplesmente fantásticos nas mãos do Senhor, né? Meu Deus do céu, poderíamos pontuar Moody, por exemplo. Meu Deus do céu, um exemplo de cristão. Tantos quantos outros, né? Os chamados heróis da fé, literalmente, pontuam exemplos fantásticos. Mas vamos seguir o modelo, vamos ficar com Jesus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo nos dá uma base concreta para isso. Percebendo a dificuldade que os seus irmãos tinham, ele automaticamente olha para eles e diz: olha só, permitam-me parafrasear, se vocês estão tendo dificuldade de imitá-lo, faz o seguinte, olha para mim, imitem a mim. Meu Deus do céu, eu costumo dizer, né, que se não consegue imitar Jesus, me imita, porque me imitando automaticamente você vai estar imitando a Cristo. Pois é, essa era a verdade que Paulo queria dizer para eles. Se vocês conseguirem me imitar, vocês vão estar imitando a Jesus, querido. Então olha para mim, se está difícil olhar para ele, meu Deus, que responsabilidade, meu Deus do céu. Meu Jesus, quantas pessoas, né, estão se espelhando em você, olhando para você. Meu Deus do céu, isso pesa demais. Jesus, me ajuda. Uau. Ok? Bom, isso é o que a gente vê. Ok? Vamos lá, vamos para a introdução da lição. Vamos ganhar tempo aqui. Quando a gente chega dentro dessa lição, essa mensagem, literalmente, né, pontuada, a gente aprende que a própria lição do contexto Bíblia, a lição do contexto Bíblia, pontua para a gente a riqueza literalmente centrada, encontrada nesse capítulo de número 13. O autor chamou de narrativa, né? Pois é, tá muito comum essa palavra. Meu Deus do céu, narrativa para lá, narrativa para cá. Se bem que o conceito de narrativa é mais ou menos aquela. Ele pecou aonde? Ele errou aonde? Não tem. Então vamos criar uma narrativa. Vamos colocar uma história aí. Pois é. Uau! Ele diz: precisamos analisar a narrativa do texto, ou do contexto, para ser mais exato. Ele pontua um texto. Eu digo do contexto, por quê? Perceba, o texto é fundamental, porque eu vos dei o exemplo, mas a leitura textual me traz o exemplo na prática. Ah, meu Deus do céu, que é isso? Até porque a gente não é texto sem contexto. Não somos. A gente é texto com contexto. Por quê? Texto com contexto tem base. Texto sem contexto é pretexto, como diz o famoso pastor. Pois é. Aí tem crente dizendo assim, como eu costumo dizer, tu costuma dizer nada, tu ouviu do pastor? É ele que fala. E aí vem, eu costumo dizer, texto sem contexto é pretexto para ele dizer, tu costuma nada. Quem fala é o pastor lá. Então vamos ser humildes, vamos ser sinceros. Papagaiada. Então, como disse o pastor, ele colocou lá, né? Texto sem contexto, ele cansava de afirmar isso. Eu assisti o programa dele, pois é, ele afirmava isso direto o tempo todo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Você quer que eu fale o nome dele? Tá bom, é o Silas Malafaia mesmo, pois é. É ele que falava. Aí veio um monte de mané. Eu costumo dizer, quando tá pregando, porque eu costumo dizer que texto sem tu costuma nada. Tu ouviu do pastor? Seja sincero. Cada uma que a gente... Jesus me ajuda! Eu não gosto de palhaçada. Vamos lá.
Ah, não gosto não, não gosto não, não gosto. Eu sou obrigado a gostar de frescura de pregador. Não sou não. Que história é essa? Eu, hein? Misericórdia. Primeiro que a gente está vivendo já um sistema avacalhado, né? Misericórdia. Agora eu faço que nem a irmãzinha que estava aqui. Eu não consigo entender. É um tal de roda-roda. É um tal de roda-roda. É 2, 3 irmãs agarradas rodando. 4, 5 irmãos agarrados rodando. Que evangelho é esse, gente? É o roda-roda. É a igreja do roda-roda. Chegou na igreja roda-roda. Qual é o programa de hoje? Roda-roda. Parece até o programa Silvio Santos. Roda-roda. Meu Deus, roda! Jesus, está escrito aonde que havia esse roda-roda na igreja primitiva? Está escrito aonde que havia essa papagaiada na igreja primitiva? Está escrito aonde que havia essas loucuras? Meu Deus do céu, me ajuda. Eu não consigo entender não. Estou falando? É isso. Não tem como, gente. Eu gostei da irmãzinha, eu até repliquei ela. Meu Deus do céu. Gostei do que ela falou, é verdade. Bagunçando a essência do Evangelho, bagunçando a graça do Evangelho, bagunçando... Não. Gente, a pessoa se contorce, se vira. A outra estava lá dando passe, igualzinho. A outra lá da outra tribo, igualzinho na porta. Dando passe, Jesus, me ajuda. Mas que é isso? Gente, a pessoa fica lá num transe. Que Espírito Santo é esse? Aonde? Isso não é Espírito Santo nem aqui, nem na China. Meu Deus do céu. Me ajuda. Jesus, eu falei, eu não consigo ver isso não, Jesus. Me ajuda. Ai, Deus do céu. I love you, Jesus. Me ajuda, por favor. É difícil. Tem que respirar. Meu Deus do céu. Sim, deixa eu voltar para cá, né? Pois é, né? E aí, voltando ao raciocínio, o autor diz que o capítulo 13 narra literalmente. Mas o que ele narra? Aquele episódio que a gente está pontuando, que a gente está falando. Que episódio? O episódio do lava-pés. Simples, uma lição de humildade sentada no episódio do lava-pés. O ato realizado por Jesus, conhecido como lava-pés, classifica uma lição de humildade. Meu Deus do céu! Isto é alcunhado ao quê? O texto, eu preciso voltar a ele, ao exemplo dado por Jesus. Meu Deus do céu. E olha que coisa interessante. Como eu vos fiz, façai-vos também. Lindo demais, né? Pois é, meu Jesus. Bom, permitam-me, né, pontuar aqui esse primeiro tópico. Uma história real sobre a humildade. Uma história real sobre a humildade. Eu preciso, olha só, gente. O lava-pés, né, é a história real. O lava-pés é a história real. Quem é que tinha que fazer aquilo? Era Jesus? Se a gente for olhar pela lógica, quem tinha que fazer aquilo? Os discípulos, e não Jesus. Porque hoje, tu acha que eu sou o pastor José Francisco, eu estou junto com a presidência, tu acha que eu vou me submeter para fazer isso? Não. Os irmãos que tem que me honrar, tem que fazer, tem que chegar, tem que trazer. Não é porque a gente tem uma posição, tem um cargo, que isso me impeça, que isso diga que eu não tenho o que fazer. Colocar a mão numa vassoura se preciso for, varrer um chão se necessário for, lavar um banheiro se preciso for, porque eu sou presidente, eu não tenho que fazer isso.
É claro, existem situações e situações. Uma vez eu precisei ser duro com os obreiros, né, da congregação cristã. Eu precisei. Eu cheguei para ele: olha só, queridos, a gente fica aqui até o final, a minha esposa, a esposa do irmão fulano aqui, ficam aqui trabalhando até o final, catando lixinho, varrendo igreja. Isso não é papel delas, não. Se bem que automaticamente isso aqui não vai matar a gente para isso, não. Isso é o papel de vocês. Pois é, esse é o papel de vocês. Para ver se acorda, porque estava virando bagunça. Aí é diferente. A situação aqui não era isso. A situação aqui era outra. Mas isso aqui me pontua a questão da humildade. Vamos lá. Olha o que ele diz. Nesta passagem, tá, do Evangelho segundo João, nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, né, tá, automaticamente dos seus discípulos, o autor diz aqui, ele utiliza o exemplo de um servo da casa. Não, olha só, meu Deus do céu, ele utiliza o exemplo de um servo da casa. Meu Deus do céu. Que casa? Na casa onde eles se encontravam, é previsto, saber disso, que Jesus ele falou para os discípulos arrumarem um lugar para eles celebrarem a ceia. E quando Jesus chega nesse local, não tem empregado lá para recebê-los, não. Os discípulos que tinham arrumado o ambiente. O ambiente foi preparado, a ceia foi preparada. E quando eles chegam e entram, olha a atitude de Jesus, meu Deus do céu. Meu modelo, meu exemplo. Jesus utiliza o exemplo de um servo da casa. Meu Deus do céu. E por que Jesus faz isso? A gente já pontuou, mas a gente repete. Dá uma lição para os seus discípulos. O ato realizado por Jesus era transmitir uma lição. O ato realizado por Jesus era ensinar-lhes como eles deveriam fazer, igual Jesus estava fazendo, se colocando em lugar de servo para poder atender os necessitados. Jesus, eu te amo. Meu Deus do céu, olha que coisa tremenda. O capítulo é rico, a gente sabe, é por isso que a gente precisa observar o capítulo em detalhe, ok? Pois é importante saber, tá, que esse episódio ele ocorreu pouco antes da Páscoa. O versículo 1 da leitura pontua isso pra gente, tá? Quando ele celebrou a última ceia pascual com seus discípulos, nesta ceia, aqui a gente tem um ato fantástico. Quando Jesus celebrou essa última ceia com seu colegiado apostólico, nesse exato momento, Jesus ele institui, né, o que nós conhecemos e chamamos de Santa Ceia. Na última ceia, Jesus institui literalmente a Santa Ceia. Ok? Uma pergunta: por que Jesus instituiu a Santa Ceia? Porque Jesus mesmo sabia que os judeus, os israelitas de modo geral, não iriam praticar isso aqui, eles iam praticar a Páscoa. E os gentios não estão ligados a essa questão de Páscoa. Tanto é que Páscoa para os gentios é o coelhinho. E eu nunca vi coelhinho igual botar ovo, mas esquece esse negócio. Pois é. Mas a Santa Ceia se encaixou perfeitamente no cristianismo. Porque quando a gente pontua a Santa Ceia, a gente lembra do sacrifício de Jesus. Pois é. A gente lembra do que ele fez por nós. Assim como a Páscoa tem um simbolismo de livramento para os israelitas, prisioneiros no Egito, arrancados de forma poderosa, a Páscoa representa aquele ato de libertação, aquele momento em que o Senhor passa pelo Egito e tira eles com mão poderosa. A Santa Ceia simboliza para a gente, literalmente, a morte de um inocente, levando a minha culpa, o meu pecado, a minha dor, a minha agonia. Pois é,
Então, a Páscoa para eles é uma coisa, a Santa Ceia para nós é o sacrifício de Jesus. Não é só o sacrifício, mas é também um ato de aliança com Jesus. Meu Deus do céu. A Páscoa liga eles a Jesus, a ceia liga-nos a Jesus. Ou melhor, a Páscoa liga eles a Deus. A ceia liga-nos a Jesus, o nosso Salvador, literalmente. Ok? Então isso aqui é outro ato importante que a gente precisa observar. A Santa Ceia. Meu Deus do céu. Lindo demais, né? Então, uma história real sobre a humildade, o lava-pés é isso aqui, é Jesus literalmente se colocando no lugar de servo da casa, até porque na casa onde eles estavam não tinham servos. Então Jesus vai fazer esse ato literalmente, como apresenta a leitura, pontuando uma lição para o seu colegiado apostólico, e é claro, o versículo texto nos afirma isso com toda propriedade. E o contexto mostra o exemplo em ação. Lindo demais. Tá? O capítulo 13, literalmente, tá? A gente vê como está registrado na leitura, Jesus ele toma uma bacia, com água, e ele automaticamente apanha também uma toalha. Olha que coisa. Agora isso aqui eu preciso que vocês me acompanhem, porque isso aqui é interessante. Olha só. Levantou as pontas das suas vestes. Pegou as pontas, levantou. Olha o que ele está dizendo. Levantou as pontas da veste, atou, amarrou a sua cintura, amarrou as pontas na cintura, tá? Olha só, amarrou as pontas na cintura, pegou as mangas longas das mesmas, das suas roupas masculinas, típicas de época, diz o autor, amarrou atrás do pescoço, pegou as mangas, tirou e amarrou atrás do pescoço. Então nós temos, puxou as pontas, amarrou aqui na cintura, tirou as mangas, amarrou nas costas, tá? Então perceba que isso aqui é importante a gente observar, porque isso é uma questão da cultura de época e questão em relação à roupa. Esses detalhes são importantes para nós, porque muitas das vezes a gente apregoa, ensina errado por não conhecer, como é de fato a questão da cultura. Pois é igual quando a gente fala, poxa, quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Literalmente, imagina a cabeça das pessoas. Jesus, uma agulha, trocinho pequenininho, uma dificuldade danada para botar uma linha. E Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar ali do que um rico entrar no reino dos céus? Claro que não, querido. Claro que não. Mas quantas vezes tu não ouviu pregando-se sobre isso? E a pessoa que estava pregando não sabia que Jesus estava se referindo a uma abertura que havia na muralha de Jerusalém que dava acesso à cidade. Pois é, uma abertura que cabia muito mal uma pessoa. Pois é, e se fosse um pouquinho avantajada, teria dificuldade de atravessar. E detalhe, o camelo tem uma corcova ou duas corcovas, dependendo do camelo. E abaixar o camelo para fazê-lo atravessar aquilo ali era praticamente impossível. Por quê? Por causa da corcova. Agora entenda, Jesus está dizendo, é mais fácil você conseguir fazer esse camelo com toda dificuldade, passar por ali, do que um rico entrar no reino do céu. Está vendo como é importante conhecer para poder pregar? Não é assim não. Meu Deus, Jesus, me ajuda. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E tem gente que fala assim, antes que o galo cante, tu vai me negar, o galo vai cantar 1, 2, 3. Não é 3, o galo não canta 3 vezes não, gente. Ele disse, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas tem gente que fala assim, não, porque Pedro negou, o galo cantou. Pedro negou, o galo cantou. Pedro negou. Não é isso. E outra coisa, a cultura judaica, tá? Não aprecia galo não, querido. E lá naquele tempo não tinha galo não. Que galo é esse que Jesus está falando? Era o sino.
antes que o galo cante, porque esse era o apelido, era assim que se denominava o sino, né, de galo. Então, antes que o sino toque, antes que o galo cante, literalmente, você vai me negar 3 vezes. Tá vendo como é importante, gente? Pelo amor de Deus, gente. Aí, não, fica relutando para não entrar numa sala de aula, fica relutando para não ir para uma escola dominical, fica relutando para não ir para um seminário, fica relutando e depois quer colocar mensagem na cabeça da gente. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Eu sou detalhista, eu presto atenção na mensagem do início ao fim. Se problema mesmo, eu presto mesmo. Se eu estou pregando, nego, presta, porque quem eu vou prestar? Eu aprendi isso, eu presto atenção do início ao fim. E vou acompanhando. Se tiver boa, a gente tá junto. Se pontuou besteira, eu já, oi. Não é isso que eu li, não. Meu irmão, vou ser sincero. Jesus me ajuda, né? Me dá graça, porque fica difícil. Vamos lá. Fica difícil, né? Então, viu, né? Puxou, amarrou nas costas, na cintura e as mangas nas costas. É isso aí. Essa é a forma, literalmente. Vamos ver. Bom, este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho permitido. Vamos lá, olha só. Permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar os pés. Quem fazia isso era o servo. Quando o visitante chegava na casa, né, de que ele queria chegar, automaticamente um servo lhe apresentava-se, já cingindo automaticamente sua roupa, levantando as pontas, amarrando na cintura, abaixando as mangas, amarrando nas costas, se ajoelhava diante do visitante e lavava os pés do visitante para dar acesso ao mesmo à residência. Pois é, que isso, gente! Isso é simplesmente fantástico. Que é isso, pastor? Sério? Isso aqui é uma lição linda demais. Não dá para entrar de qualquer maneira, não. Tu caminhou o tempo todo no deserto. Teus pés sofreram com a poeira. Pois é. Teus pés estão doendo. Vamos lá, vamos aliviá-los. Lavando, os pés se aliviam. Pureza. Meu Deus do céu. Agora sim você tem acesso à casa. Quer entrar de qualquer maneira? Não. Pois é. Lava os pés. Deixa a sandália do lado de fora, tira ela dos pés, sente o chão da casa. A casa não é para qualquer um. Não entra qualquer um, não. Não, meu Deus do céu. Fica à vontade, pega aí, tem revelação descendo. Meu Deus do céu, isso é fantástico. Bom, esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados, como já acabei de falar, que o senhor da casa, né, fazia, literalmente, para com quem entrasse em sua residência. Lindo demais isso aqui, meu Deus do céu. Meu Deus. Sim, por que Jesus fez aquilo? Não havia nenhum servo disponível. O que é isso, pastor? Como não havia nenhum servo disponível? Haviam 11, pois é, 11 discípulos. 11 aprendizes. Tanto é que a gente vai ver que um deles recusa. Mas vamos lá, deixa eu continuar. A mudança do paradigma. Meu Deus do céu. Como é que Jesus está se apresentando nesse momento? Ele está se apresentando como o anfitrião daquela casa e da ceia, literalmente. Literalmente, o anfitrião está fazendo o papel de servo diante dos servos. Jesus, isso é lindo demais. Meu Deus do céu. Muito bom isso aqui. Bom, esse ato automaticamente surpreendeu os discípulos. E é claro, surpreenderia qualquer um. Qualquer um. Porque todos conhecedores da tradição, de como era que funcionava, de como era que se exercia literalmente essa função. E quem eram responsáveis? E de repente o anfitrião, o líder, está se colocando numa posição justamente de servo
cingindo-se como servo, pegando bacia, colocando água, secando os pés, lavando os pés e secando do seu colegiado. Que isso? Surpreendeu tanto que Pedro diz: não, está errado. Pois é, não, está errado. Que isso? Agora, vamos lá, vamos ser sinceros. Claro que isso aqui sou eu parafraseando, mas essa é a ideia. Não, Jesus, está errado. Que isso? Não, está errado. Tá errado. Só que quem está fazendo não está errado. Só que quem está fazendo é Jesus. E Jesus não está fazendo porque está errado. Jesus está fazendo para dar exemplo. Jesus está fazendo para dar lição. Jesus está fazendo para dar moral para eles. Olha só, presta atenção aqui. Meu Deus do céu, Jesus, I love you, Jesus, fantástico. Isso é demais. Meu Deus do céu. O nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Querido, soberba não entra no céu. Altivez não entra no céu. Não entra. Meu Deus do céu. Não, meu Jesus, me ajuda. Me ajuda. Bom, e aí o autor diz que ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual. Lembra da verdade prática? Pois é. A humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Tá? Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. Fantástico isso aqui, precisa a gente nem comentar, mas olha só que coisa bonita, né? Ele mostrou que a humildade merece, sim. Jesus mostrou que a humildade, meu Deus do céu, é a verdadeira grandeza espiritual. E assim, gente, é verdade. É verdade, meu Deus do céu. Eu sei que as pessoas se enganam muito com a minha cara, né? Tem gente que acha que eu sou soberbo, arrogante, altivo. Me acha. Uma vez eu estava conversando com um jovenzinho, ele disse: cara, eu tinha medo de conversar contigo. Porque, assim, você só entre todos os grandes lá e tal, aquela coisa toda, eu tinha medo. Eu achava você muito soberbo, altivo, tu era nariz empinado, tu entra na igreja, cabeça em pé, entendeu? Peito estufado. Tu não anda, parece que tu tá desfilando. Disseram isso pra mim. Enfim, é o meu jeito de ser. E eu falo, muita gente se engana comigo. Se engana, literalmente. Esses dias um pastor chegou pra mim e falou: rapaz, tem muita gente que olha pra você e te acha soberbo demais, arrogante. Mas eu te conheço. E eu te conheço porque, faça sol, faça chuva, todas as vezes que eu te chamei, você esteve lá. Você não mede esforço, você vai. Você não dá desculpa, você vai. E assim, esse sou eu. Literalmente. Foram várias vezes, né? Se tem 1000 pessoas, né? Para quem já pregou para quase mais do que isso. Uma vez eu preguei para uma igreja, preguei numa igreja onde havia um público de 1.700 pessoas. Eu preguei para aproximadamente 1000 pessoas dentro daquela igreja. E mais do que isso, tu acha que eu vou me preocupar com isso? Minha esposa esses dias acabou de pontuar uma dentre as várias vezes em que eu, né, cheguei na igreja para dar lição, para ensinar, e às vezes tinha 2 pessoas, 3 pessoas, e eu lecionava como se estivesse lecionando para 1000 pessoas, 700 pessoas, 300 pessoas, 100 pessoas.
Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, numa comunidade, Andaraí. Aí sobe o morro, vai morro, a favela. Chegamos lá, fiquei caçando a igreja. Onde é a igreja? Não, mas ela disse que é aqui. Aí ficamos lá caçando a igreja. De repente passa um irmãozinho num corredor, num cubículo. Ele, irmão, tá procurando a igreja? Eu falei, tô. Segundo eu conseguindo falar com a pastora, ele, não, é aqui, vem comigo. Eu vou dentro de um corredor. Do corredor deu uma quebrada descendo. A gente desceu. Quando eu desci, né, havia uma igreja do lado, que não era uma igreja, era uma casa, né? Mas não era ali. Era subindo uma escadinha numa sala. E assim, eu não vi nem placa de igreja lá. Aí subi, tal. Não tinha nem banco pra gente sentar. Era sei lá, parecia uma cadeira daquelas de palha, com forro, que era onde sentava o pastor, o dirigente. E as pessoas sentavam, né? Uma salinha, gente. 15 pessoas era muito. Eu sentei, entrei, fui lá, fiquei todo apertadinho. O irmão estava dirigindo do meu lado, grande, e eu lá todo apertadinho. Jesus, misericórdia. Preguei. Aí falei para a pastora, hoje, o meu pastor me chamou para ministrar no lugar dele. E eu deixei de ministrar para, no mínimo, umas 150 pessoas, ou 100 pessoas, para vir ministrar para 15 pessoas, 16 pessoas. Você acha que isso me fez menos crente? Pelo contrário. De repente, as 150, 100 pessoas não ia dar ouvidos ao que o Senhor queria falar com aquelas. Foi isso que eu disse. Só que o Senhor queria falar com vocês e não com eles. E eu falei, não, pastor, eu tenho um compromisso e eu vou lá. Eu poderia dizer que não, porque a minha cara é de soberbo, de arrogante, de altivo, né? Como todo mundo acha que eu sou. Não vai não, mas eu fui. E eu preguei a palavra. E eu prego a palavra, independente. Não tem essa comigo não. Eu sei que tem gente que automaticamente, depois que alcunha as grandes igrejas pequenas, no morro, eles não querem não. Quer não, dá desculpa, diz que já tem agenda. Irmão. Ou então pergunta quanto você vai pagar. E aí vai pensar duas vezes se vai ou não. Imagina nossas igrejas aqui na comunidade. Que dificuldade que é para tu chegar em uma delas. Nós temos duas praticamente no centro da comunidade. Se você vai pela serra, tu tem que descer. Se tu vai por baixo, tu tem que subir. E não é fácil não. É complicado para chegar nelas. Porque você tem que passar por uma série de locais que você não quer passar. Ah, José, tu vem pregar? Eu vou. Mas, rapaz, vou, ué. Irmão, não tem tempo ruim comigo, não. Jesus se media, ou media esforço para fazer a obra do Senhor? Não. Até mesmo quando era proibido, ele dizia, é necessário passar. Mas vão te matar, mas eu tenho que ir. Não vou me matar agora. Quando chegar a hora, vocês vão ficar sabendo. Mas eu vou. Que isso? Eu tenho um exemplo na Bíblia, não só de Jesus, eu tenho Paulo. Não só estou disposto a ir, como a morrer pelo Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Que isso? Mas Paulo, não tem problema. O importante é pregar. Se é no templo, na sinagoga, onde Eutico vai cair e morrer, ou se é numa casa, eu vou lá. Não tem problema. Amém? Isso é lição. Lição de humildade. Aonde que é? A igreja é onde? É lá no quintal. Meu irmão, Jesus do céu. Parece que os quintais são reservados para o José. Eu vou te contar, meu irmão. Para Jesus, né? Mas a gente prega. Vamos lá. Então, gente, essa questão do lava-pés é muito importante, tá? Então a gente vê literalmente Jesus ele mudando paradigma.
né? O anfitrião se colocando no lugar de servo, pontuando literalmente para os seus discípulos que o caminho do reino dos céus é trilhado pelos humildes, lecionando literalmente que a humildade representa a verdadeira, né, graça do crescimento espiritual. E é claro, maturidade espiritual. Fechou? Muito bom, né? Então, o lava-pés, ele automaticamente representa, né, algumas lições. A primeira delas, Jesus fez isso para demonstrar aos seus discípulos o quanto, olha que coisa, ele os amava. Jesus, ele faz isso para os seus discípulos, para mostrar para ele o quanto ele, Jesus, os amava. Lindo, gente. Né? Segunda lição, para prenunciar. O que é isso? Anunciar de forma prévia, né? Para prenunciar o seu sacrifício voluntário na cruz. Meu Deus do céu. E terceiro, para transmitir a vontade de que aqueles que o seguem devem servir humildemente uns aos outros. Isso é lindo demais. Por quê? Por quê? Porque o desejo de ser grande atormentava a vida dos seus discípulos. Eles se indagavam entre si quem deles haveria de ser o maior no reino de Deus. Eles se pontuavam entre si qual deles se assentaria ao lado do Senhor. Talvez alguém entre eles dissesse assim: eu acho que é Pedro, porque todos os locais que ele vai, ele sempre leva Pedro. Mas tem Tiago também, que é irmão, vai que de repente ele leva Tiago. Ele sempre leva Tiago e João. Esses três estão sempre seguindo Jesus. Então automaticamente pode ser um desses três, e quem sabe eles mesmos entre si não se perguntavam isso. Mas analisa comigo. Pedro ganhou uma importância tão grande dentro dessa vibe que Jesus vai dizer para ele: Pedro, tu me ama por 3 vezes. Mas por que Jesus diz isso? Porque o mesmo Jesus disse para ele: tu vai me negar 3 vezes. E agora Jesus vai perguntar para ele 3 vezes se ele o amava. Sim, Pedro tinha tudo para ser o escolhido, tanto é que a igreja prima diz que Pedro é a pedra fundamental, mas não é, é Jesus Cristo. Isso já está mais do que esclarecido. Então automaticamente o que a gente percebe? Esses discípulos estavam sempre com Jesus. Quando termina inclusive essa ceia e Jesus desce com seus discípulos para ir orar no jardim, automaticamente 3 vai com ele até o jardim e o restante fica do lado de fora esperando eles voltarem. Pois é, esses 3, Pedro está lá. Pois é, Tiago e João estão lá. Só que Jesus se distancia deles a cerca de um tiro de pedra. E enquanto Jesus está orando, gemendo, chorando, eles estão aqui dormindo. Pois é. Então tudo indicava que talvez esses 3 pudessem ser considerados os maiores no reino dos céus. E Jesus, ele coloca justamente a lição do lava-pés para mostrar o quanto ele os amava, para anunciar para eles a sua morte, né? E para, claro, mostrar literalmente que nenhum deles estão inseridos dentro dessa cota de maior no reino dos céus. Para Jesus são todos iguais. E aí Jesus, é claro, né, o maior no reino dos céus tem que ser como uma criança. Pois é, imagina a humildade de uma criança. Por que Jesus pontua isso? A capacidade de uma criança é uma coisa assustadora. Você bate nela hoje, amanhã ela está te abraçando. Você briga com ela hoje, amanhã ela está te dizendo que te ama, que te abraça. Gente, para entender, ser cristão é uma coisa impressionante, sabia? Cristianismo é uma coisa fantástica. E a lição do lava-pés, uma lição de humildade, nos mostra que literalmente o reino dos céus é a porta de acesso para as nossas vidas. Ok? Bom, nós temos ainda a humildade implica autoconhecimento.
a humildade versus ostentação. E é claro que quando a gente coloca literalmente a humildade implicando autoconhecimento, tá? É uma questão de você reconhecer a sua própria natureza, né? Quando eu reconheço a minha própria natureza, né? O autor pontua para a gente, né? Que Jesus ele tinha plena consciência, tá? De quem ele era. Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Ah, calma aí, pastor. O que é isso? O que esse cara está querendo dizer com isso? Olha só. Quando ele entendia quem ele era, ele também entendia que o papel que ele tinha que fazer, a obra que ele tinha que fazer, tá? Ela possuía uma relevância assustadora, uma importância assustadora. E Jesus ele sempre deixou muito claro que a obra que ele estava fazendo não era dele, mas era do Pai. Olha só. E ele também deixa muito claro que ele e o Pai eram um. Quando alguém lhe pergunta, né? Mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um. Quem olha para mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Pois é, isso é lindo demais. Muito bem. Então, é preciso reconhecer a natureza. E quando você reconhece a sua própria natureza, querido, tendo consciência do que você está fazendo, isso aqui vai mostrar literalmente, justamente aquela questão onde Pedro vai dizer para ele: não, Senhor, negativo, você não pode fazer isso comigo, não. Quem tem que estar no seu lugar aí fazendo o que o Senhor está fazendo sou eu. Olha só, Jesus ele tinha plena consciência. E isso aqui vai implicar na vida dos discípulos a importância de seguir o exemplo. E a importância de seguir o exemplo é esse autoconhecimento, literalmente, que vai ser manifestado. Pedro diz não, Jesus diz: se eu não fizer, você não tem parte comigo. E aí Pedro entende, quando Pedro entende, ele: calma aí, então lava as mãos e os pés, a cabeça também. Aí Jesus vai dizer: não, querido, não, é só os pés. Porque o servo, quando chegava alguém de fora, qual era a ação do servo designado pelo senhor da casa? Vai lá e lava os pés, não lava as mãos, nem lava a cabeça. Porque o lavar a cabeça é uma questão de unção. Não é lavar a cabeça, tá? E era lavar os pés. E Jesus deixa isso muito claro: não, Pedro, só os pés. Claro, Pedro aprendeu, irmão. Pedro vacilou, mas Pedro se tornou um grande líder, literalmente. Foi ele quem pontuou a primeira mensagem, olha o autoconhecimento. Quem pontuou a primeira mensagem pentecostal. Talvez por isso, né, muita gente se perca com Pedro, achando que ele realmente tinha, né, essa importância, imponência, mas na verdade não é isso. Né? Pedro era importante, João era importante, Tiago era importante, tanto é que o pastor da igreja primitiva, o primeiro, foi Tiago e não Pedro. Tá? Muito bem. Bom, o exemplo deixado por Jesus, tá? O exemplo deixado por Jesus no evangelho que lemos, no capítulo que pontuamos, não é só para ser seguido pelos discípulos apóstolos que ali estavam, mas por todos, ou pela igreja através do tempo. Isso aqui nos acompanha até o presente momento, com toda a propriedade. E eu volto a dizer, a cadeira é importante. Sim, é importante. Muitos querem a cadeira, muitos querem a posição. E depois que sentam na cadeira e ganham a posição, não querem mais sair de lá. Pois é. E aí, às vezes, é necessário Deus fazer algo, né? Como aconteceu anteriormente. Mas lutavam tanto para que o nosso presidente não alcançasse o posto que ele está hoje. Não, lutaram tanto, fizeram de tudo. Levantou-se tantas e quantas pessoas querendo a cadeira, mas Deus reserva a cadeira e dá para ele. E aí, querido? E aí? Vai fazer o quê? Vai brigar? Deixa. É tempo dele. E foi Deus que colocou.
e se foi Deus que colocou, não mete a mão não, não mexe não, deixa ele lá, pelo amor de Deus, tá? Sangue de Jesus tem poder, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, me ajuda, né? Pois é, não queriam, mas com Deus não tem isso, ok? Bom, e a questão do maior no reino dos céus, mais uma vez aqui, que é o terceiro ponto aí, o nosso Senhor percebia que eles, como já pontuei, entre si, né, demonstravam essa, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. Bom, e aí automaticamente, né, Jesus, ele está pontuando com esse modelo aqui, ele é o primeiro, mas ele está servindo o último. Humildade mais uma vez. Uau! E é claro, o maior no reino dos céus tem que ser como criança, tá? Vamos lá. Fechando aí a questão da ostentação. Competição. Tem competição? Competição? Aí eu prego melhor do que o José. Não. Por que tu pregou assim? Por que tu pregou assado? Competição. Não, pelo amor de Deus, não pode existir isso não. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Jesus, ok? Caminho da humildade de Jesus e o convite à humildade. Vamos lá. Jesus automaticamente, dentro desse contexto de leitura, ele mostra o caminho da humildade. Ele não só mostra o caminho da humildade, mas ele executa literalmente diante dos apóstolos que se indagavam, que se perguntavam, que se surpreendiam, e Jesus está pontuando o caminho da humildade. E ele deixa claro, tá? Ele deixa muito claro, porque eu dei o exemplo. Como eu vos fiz, façai-vos também. O que Jesus está dizendo? O maior no reino, ele serve ao menor. O maior no reino, ele se declara servo. O maior no reino executa trabalho de servo. O maior no reino tem que se colocar como o menor. É por isso que a Bíblia é fantástica. Meu Deus do céu, né? Eu tenho que olhar para o meu irmão e vê-lo melhor do que eu, maior do que eu. Claro que vai. A revelação que eu recebo não é a mesma que ele recebe. Ele vai receber de repente melhor ainda. O que é isso? É eu olhar para o meu irmão e vê-lo melhor do que eu, maior do que eu. Ele tem capacidade de alcançar aonde eu não alcancei. Ele tem capacidade de chegar onde eu não alcancei. Se eu conseguir pontuar ele, projetar ele, lançar ele, a capacidade dele pode se tornar muito maior do que a minha. Primeiro porque ele já aprendeu tudo que você sabe, e automaticamente aprendendo tudo que você sabe, ele já está igual a você. Agora, quando você projeta e lança ele, querido, sai de baixo, deixa ele voar. Uau, segue, vai, flutua, querido. Deixa Deus te levar, deixa Deus te conduzir. Esse é o caminho. Meu Deus do céu, I love you, Jesus. Meu Deus do céu, eu estou segurando. Ai, Jesus, meu Deus do céu, que Deus vos abençoe. Até a próxima.